Fala, galera, estamos de volta com mais um episódio do Gerais Podcast, mais um cafezinho, mais uma prosa boa. Lembrando que o Gerais Podcast, realizado pela Bem Dizer, marca de moda mineira, que a gente tem muito orgulho de ser sócio, né não, Léo? Demais. Só orgulho que nós temos pra caramba. Demais bicho. A e conta. Trabalho. Leonardo, bom? Tudo beleza. Seu pé foi mal, cara. Foi mal. Cara, eu não vi nos dois últimos, né? Foi você verdade, e a Maíra. Verdade. Né? Então eu tô um pouco enferrujado, mas quem topou vir aqui hoje é uma pessoa que já queria desde o primeiro dia que a gente anotou. Você lembra, né? Nós temos um Excel com 200 convidados a serem chamados e a Duda foi um dos primeiros. Então, Duda, ó, pra quem tá vendo aí, né? Duda Salaber é a nossa convidada de hoje, vereadora mais votada de todos os tempos de Belo Horizonte. Seja bem-vinda e bora bater um papo aí. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, sobretudo porque eu tenho dito isso em todos os podcasts de Minas que passo. Nós temos que fortalecer os podcasts de Minas Gerais. Legal. A comunicação alternativa em Minas Gerais. Então, parabéns pela coragem de investir nesse processo de comunicação que é tão importante para democratizar o acesso à informação e tirar a informação do monopólio. Então, vocês estão de parabéns, contem com o meu apoio e fico muito honrada de vocês terem colocado meu nome como um dos primeiros na lista. Pois é, que legal, cara. Porque o objetivo nosso é justamente esse. A gente conseguir ter mais voz em Minas. E por que tem que ouvir o de lá? Porque não pode ouvir o nosso. Tem gente foda aqui, vamos fazer coisa foda aqui também. Exatamente. Tem Minas transpira tanta narrativa, tanta história, tanto causo, né? Então, e quem gosta de podcast gosta de ouvir causos, né? Está no DNA da mineiridade. É verdade. Você traduziu super bem, cara. É exatamente isso que a gente quer aqui, né? E por isso a gente traz convidados que a gente acha que tem história, tem certeza que tem histórias boas. E assim, vamos inspirar de alguma forma, né, a galera que escuta. E acho que eles estão gostando e a gente quer fazer muita coisa aqui, né, Léo? Verdade. Você é de BH mesmo? Sou de BH, morei um tempo em São Paulo, morei um tempo no Rio, mas sou de BH. Você morou a trabalho, assim, ou, tipo, antes, assim? Em São Paulo eu passei parte da minha infância, mas no Rio foi diferente. Eu participei há uns 12, 13 anos atrás de um ritual xamânico com alguns indígenas e usei algumas medicinas, que é o nome que a população indígena dá, como ayahuasca, sananga, dentre outras medicinas indígenas, que são medicinas que promovem, são chamadas de enteógenas. É diferente de alucinógenos. Sim. Né? O alucinógeno você vê algo que não existe. O enteógeno, theos, né, em sua etimologia, significa Deus. Então, substâncias enteógenas te colocam em contato com o seu interior. Entendi. E promove uma reconexão com o cosmos, com a dimensão metafísica, na concepção da ancestralidade indígena. E aí eu tive várias epifanias, que são revelações profundas, e uma delas que tive na época era de que eu deveria largar a minha profissão de professora e mudar de vida. E aí, pouca gente sabe disso. Aí, na época, eu falei com minha companheira, olha, eu dava 55 horas por semana em Belo Horizonte. Aí eu falei com minha companheira, vamos largar tudo e morar na praia e ter um quiosque vendendo açaí na praia. E teve quiosque mesmo? Aí minha companheira, vamos. E minha companheira estava estressadíssima, ela trabalhava aqui na área de licenciamento ambiental, que é uma área que fere muito a saúde mental, porque os seus relatórios são tratorados pelo interesse imobiliário, pelas mineradoras. Ela saturada, falou, vamos largar tudo. Aí nós escolhemos para onde nós vamos morar. Aí escolhemos o interior do Rio de Janeiro, tem praia, fomos para lá, não montamos o quiosque, aí deu tudo errado, aí nós voltamos. Que isso, que história no eu gosto muito eu sou professor de literatura e gosto muito da história de Édipo, né? Édipo Rei, de Sófocles. E um dos ensinamentos de Édipo Rei é de que quanto mais você foge do seu destino, mais próximo ele estará de você. Quanto mais você foge do seu destino, mais próximo ele estará de você. E qual que é o seu destino na concepção trágica dos gregos? É que o ser humano é mortal, finito, incompleto e imperfeito. Porque a completude e a perfeição são dimensões estritamente divinas. Então, quanto mais a gente busca essa completude, essa perfeição, mais escancar a nossa imperfeição.
E aí eu queria mudar de vida na busca de uma completude, na busca de uma perfeição. Talvez uma fuga, não sei. E tudo deu errado, né? Porque o meu destino, na verdade, era Belo Horizonte, era dar aula, era estar agora na política, mas foi uma experiência boa. Massa. Vivi 4 anos intensamente na busca de um quiosque de açaí. Aí, sem dúvida, te mostrou caminhos ali que às vezes você nem, assim, talvez você voltou pro caminho de antes, que você percebeu que, né, teve aquela experiência e não rolou, ou até te mostrou coisas novas, né, de que você realmente deveria buscar. Exatamente. Acho que esse processo foi um processo de eu fiquei 4 anos na busca de autoconhecimento, que tem uma relação também com a minha transição de gênero. Na época eu não tinha feito minha transição. Então, na verdade, todo esse processo foi interessante com as experiências com as tradições indígenas, com a medicina indígena, foi importante para um autoconhecimento. Na verdade, o que estava sendo ensinado ali é de que aquela pessoa que usou as medicinas não era eu. Eu tinha que me encontrar. Não sei se me encontrei ainda, estou num processo de autoconhecimento e todo mundo está, mas parte desse autoconhecimento se deu através da minha vivência e reconhecimento da minha experiência trans, da transexualidade, e na volta para Belo Horizonte. Eu precisava sair um pouco para poder mergulhar em mim, e agora eu voltei para Belo Horizonte. Será que também pode poder, quando você perde ou quando você fica sem, você dá mais valor, talvez, né? Não sei. Talvez. Quando você muda, quando você volta, você lembra que tem uma coisa no fundo que você não estava tão ativo, que você reativa, né? Não sei. O Guimarães Rosa, que é um escritor que eu gosto muito também, que escreveu O Grande Sertão Veredas, Sim. Ele tem uma frase que diz: tudo é e não é. Então ele rompe com o maniqueísmo do Shakespeare, porque o Shakespeare trabalha ser ou não ser, eis a questão. Por Guimarães Rosa, tudo é e não é, né? Então minha ida foi para fugir de mim, ou sim, não, tudo é ao mesmo tempo. Verdade. Desculpa, eu tô meio saudade da aula. Mas é legal demais, são assim, coisa que a gente nem imaginava, né? Essa me surpreendeu. Até falou que nunca contou essa experiência. Obrigado por compartilhar com a gente. Só vocês sabem, legal. só que vocês. legal. Aí, ó, então a audiência também já tá... Só aproveitar um pouco de respirar. Use um cupom @GeraisPodcast no site da estilobendizer.com.br, que é a nossa marca. Lá você tem 15% de desconto em todo o site. Não é não, Brunão? Você é o cara do comercial, velho. Você tem que me cobrar de falar isso. Você que lembra, né, cara? É verdade. Porque aqui no podcast eu dou uma esquecida do comercial, né? É verdade. Mas aqui, você falou de saudade, cara. O Capinejar, você não teve a oportunidade de estar aqui, né? Na semana passada a gente bateu um papo com o Capinejar. Que, assim, né, foi um papo super legal. E ele definiu o mineiro como, assim, mineiro é saudade. Ele falou várias coisas, mas... Ele falou que mineiro tem a capacidade infinita de ter esperança. E aí a saudade é quando você reza por alguém, você quer o melhor para alguém, você lembra de alguém. E aí a experiência vem que sempre é possível fazer isso. Foi até no início. Depois ele falou no final também, ele falou disso da saudade mais no início, que foi... É isso, que a gente sempre sai, mas acaba, assim, inconscientemente, tendo a saudade de amigos, de família, né? Do local, realmente, que Minas Gerais é diferente, acaba sempre voltando. Ou então fica longe, mas sempre aquele negócio, nossa, será que eu volto? Será que eu volto? Não sei se isso influenciou também, né? Mas no meu caso, que eu também já morei fora algumas vezes, sempre ficava com, putz, será que não tá na hora de voltar? Será que não tô perdendo alguma coisa em Belo Horizonte, Divinópolis? Então, acho que mineiro é muito assim, cara. É muito... sente saudade, realmente, de casa, cara. Tem esse lado bem presente. Tem um ditado popular que eu gosto, que traduz bem o mineiro também, que diz que o mineiro tira a roupa, mas não tira o crucifixo. Pois é. Ligado ao conservadorismo de Minas, né? Politicamente, Minas é muito conservadora historicamente, né? Isso. Considerando você como a posição que você tem de liderança e tudo mais, o que é preciso para um candidato que seja LGBTQIA+, ou tenha essa pauta, para poder ter sucesso nisso aí, para poder cada vez mais ir galgando um espaço? Olha, a minha experiência política, eleitoral, na verdade, a campanha eleitoral, ela foi a ponta do iceberg de uma construção que eu já tinha na cidade. Então, eu já atuo por meio de projetos sociais há mais de 10 anos em Belo Horizonte, e todos voltados na área educacional. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu criei a Transveste, que é um projeto educacional que oferece educação gratuita para travestis e transexuais em vulnerabilidade em BH. E por esse projeto nós criamos a primeira casa de acolhimento de travestis e transexuais em situação de rua de Belo Horizonte.
atuam há muito tempo nos espaços prisionais, têm uma luta muito grande em defesa do meio ambiente, defesa dos direitos dos animais, do veganismo também, que é uma bandeira que carrego. Então, já havia várias construções. Então, a campanha, ela foi um detalhe. Tá. Normalmente, os candidatos, eles projetam todo o aporte financeiro e energético e de pessoas na campanha. Nós fomos o oposto. Eu fiz uma campanha sem sair de casa nem um dia, nem na padaria eu fui, porque era contexto de pandemia, nem na padaria eu fui. Fiz uma campanha lixo zero, sem imprimir nenhum santinho, né? Imprimir nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhuma bandeira, nada. Não sei se vocês sabem, mas a quantidade de lixo eleitoral produzido na campanha de 2016 daria para produzir 40 milhões de livros. Que? Aí eu perguntei para a sociedade, vocês preferem 40 milhões de livros ou aquela quantidade de lixo eleitoral aumentando as enchentes e causando acidente? Uhum. A pegada hídrica da campanha eleitoral de 2016 foi cerca de 3 bilhões de litros de água. E cortaram-se milhões de árvores para produzir a quantidade de lixo eleitoral. Então, além de fazer uma campanha lixo zero, sem nenhum santinho, nenhum panfleto, nós também tomamos uma alternativa de cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. E aí terminei a campanha com quase 40 mil votos. Tem uma dívida, meu nome está no SPC das árvores, uma dívida muito boa de cumprir. E estamos cumprindo. Mas por que eu estou trazendo esse cenário? Para dizer que a campanha eleitoral, para quem já tem construção e é enraizado na cidade, a campanha eleitoral é um detalhe. Porque o que a sociedade quer é justamente ver a concretude da sua ação cidadã, que eu já fazia aqui. Então, não precisa de fazer uma campanha cara, não precisa de muitos recursos. O que precisa é você construir coletivamente, com a cidade, o projeto de sociedade que nós queremos, que eu já fazia isso há 10 anos aqui. Entendi. Inclusive, só fazendo um parênteses, eu não citei, você não lembra da gente, mas a gente lembra de você no BH Cool de 2019, 2018. Que foi no Sapucaí? Sapucaí, você lembra? Foi. A gente tinha um mês de marca, a gente participou lá, a gente teve um stand, produziu as camisetas pro pessoal de lá. Que legal. E você foi eleita personalidade do ano, se eu não me engano. Eu fui considerada a pessoa mais legal de Belo Horizonte. Mas não foi legal, eu não lembrava, é verdade. Cara, por causa da Transveste. Que legal. Foi representando eles lá. A Transveste ganhou, por esse prêmio, 3 vezes, ganhou 3 anos consecutivos, o melhor projeto social de Belo Horizonte. Legal. E eu fui eleita, num dos anos, como a pessoa mais legal de Belo Horizonte. Um título interessante, né? Legal. Mas isso aí mostra... não estou projetando as coisas especificamente em mim. Até porque a Transveste inicia por mim, mas hoje é um projeto da cidade, não é um projeto mais meu. Belo Horizonte abraçou o projeto. O que eu estou mostrando é que a política, ela extrapola a eleição, extrapola lutas partidárias. A política, eu acredito, é essa micropolítica que você constrói no seu dia a dia, começando, separando os seus lixos, conversando com o bairro da importância de separar o lixo, entrando em contato com a prefeitura ou com catadores para poder pegar o seu resíduo, o seu lixo ali. Depois daí começar a discutir segurança pública na sua rua. Todo esse processo que é um processo de cidadania, mas que nos é tirado muitas vezes essa possibilidade, porque a gente vive um cenário de maior crise econômica da história do capitalismo. E toda vez que o capitalismo entra em crise, há um achatamento da categoria de humanidade e o sistema quer nos reduzir a coisa, máquina, objeto, que só trabalha e só produz. E nos resta pouco tempo para fazer aquilo que nos faz humano, nos torna humano, que é exercer a cidadania, que é ler poesia, que é ir ao teatro, que é ouvir música, que é fazer nada. Essa dimensão que é tão importante, que é a dimensão humana, é nos retirada num contexto de crise econômica profunda como nós estamos. Por causa de um desespero, assim, né? Porque necessidade você tem que só trabalhar e produzir, trabalhar, produzir. Mas a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E a arte é o apogeu dessa dimensão simbólica, que é o que nós temos que disputar. O que nos difere das máquinas, dos objetos, é essa dimensão simbólica. Simbólica é tudo que não é concreto, tudo que não é material, mas tudo que nos humaniza e nos difere das máquinas. Então é no simbólico que mora a fé, os sonhos, a paixão, a utopia, a esperança. Uma máquina é incapaz de ter fé, sonho, paixão, utopia.
Né? Então, quanto mais sonho você tiver, mais humano você é. Já diz aquela frase, você é do tamanho dos seus sonhos. Quanto mais fé você tem, mais humano você é. Quanto mais paixão você tem, mais humano você é. Quanto mais utopia você fomenta, mais humano você é. E nós vivemos numa sociedade pós-moderna em que as utopias entram em erosão. Não se tem mais grandes sonhos de transformação, justamente como reflexo ou sintoma de um sistema capitalista em crise que nos rebaixa enquanto ser humano. Então a política está faltando humanidade também nesse caso. Falta muita humanidade, porque se nós somos do tamanho dos nossos sonhos, e a sociedade, para a sociedade ela avançar, é necessária a utopia, como fala o Eduardo Galeano, a utopia é um horizonte, né? Quanto mais nós caminhamos para ele, mais distante ele está. Então a utopia é necessária para nos fazer caminhar. Então, nesse sentido, a política ela tem que ser a principal ferramenta, junto com a educação, de transformação da sociedade. Então, a política tem que voltar a discutir grandes temas, sabe? E eu vejo poucos... A política se rebaixando, discutindo coisas miúdas, minúsculas, e deixando de lado o que é essencial. Vira aquela teia de coisa improdutiva, né? O que é o essencial para a política? É combater a miséria, educação, promover emprego, educação de qualidade. É isso que a população quer, né? Construir uma nova sociedade. E esses assuntos, infelizmente, acabam ficando secundários. E hoje as pessoas querem discutir a criminalização do comunismo, querem discutir uns temas abstratos que não têm relação nenhuma com o dia a dia. Né? O que você falou, que tipo assim, a gente teria que discutir o que vai ajudar o outro a viver melhor, né? Que é viver. Exatamente. Que você falou que tá faltando às vezes, a galera fica muito ali no batido do dia a dia, esquece de viver. Não é que esquece, não tem tempo de viver, né? Isso também considerando que, sei lá, né? O Brasil, vou chamar de uma bagunça, vamos chamar assim, histórica, de pessoas, cada um querendo fazer o seu pequenininho, igual você falou, não é coisas, são coisas macro bem organizadas, vamos chamar assim. Então a educação não está bem organizada, a saúde não está bem organizada, e estão discutindo pequeno ali para organizar só pequeno e, sei lá, dentro de um nicho ser reeleito ou ter sucesso ali de algum motivo. Minha cidade é boa, mas o Brasil ainda não está bom, enfim. Considerando isso é porque, então, falta uma certa visão mais macro, sei lá, de que é necessário focar em algo ou dividir em grandes grupos, né, sei lá. A política e a educação são as duas maiores ferramentas para promover transformação na sociedade. Então, nós temos que pensar grande a política e a educação. O problema é que, nesse contexto de crise do capitalismo, em que é um achatamento da categoria de humanidade, o que nós percebemos é que nós estamos discutindo cada vez coisas menores. Então, eu vou dar um exemplo. Na esfera educacional, há muito tempo no Brasil se discute cotas para grupos historicamente vulneráveis. O debate sobre cota ele é legítimo para garantir o mínimo de equidade, justiça e reparação social. Isso é indiscutível. Mas nós deveríamos avançar e ir além. Era para a gente estar discutindo o fim dos vestibulares. Era para discutir o fim dos vestibulares. A Argentina acabou com o vestibular. Sabe? Uruguai acabou com o vestibular. Bolívia acabou com o vestibular. Os países vizinhos da América Latina conseguiram acabar com o vestibular. E nós, no Brasil, estamos discutindo ainda ampliar a quantidade de cota. Já era para a gente ter superado para garantir, de fato, o acesso de todo mundo na universidade. Entendi. E aí a gente discute coisas... Não estou dizendo que cota é pequeno. Cota é importante, mas a gente pode estar discutindo algo além, ter avançado. Que também vai ajudar na parte de cota. Até a própria... remodelar o modelo de ensino, mudar o modelo de ensino que a gente tem hoje, né? Seja de escola, de faculdade, inserir, às vezes, na faculdade, em escola, temas que são totalmente importantes para a gente discutir desde quando a gente é criança, né? No caso. Que acho que extrapolando até mais uma fase dessa que você falou agora. Exatamente. Então, se nós somos o tamanho dos nossos sonhos e há necessidade de a gente promover um avanço de consciência para que nós avancemos enquanto sociedade, nós temos que trazer para o debate público pautas estruturantes e debates mais profundos e grandiosos. Então, isso passa, óbvio, pela escola, porque a escola é um espaço de formação de novas consciências. Então, nós temos que entender que a escola não é só um espaço para difundir conhecimento. A escola é mais do que isso. Nós temos que entender que a escola é um espaço de formação cidadã, de formação política, de
estabelecer vínculos afetivos importantes para a pessoa. A escola é um espaço para produção cultural, a escola é um espaço muito maior, e a escola não se limita somente a dentro da parede, a escola tem que extrapolar, porque nós temos que lutar por uma cidade educadora em que toda a cidade esteja a serviço de um projeto educacional, como, por exemplo, as praças têm que ser educativas, têm que cumprir um papel de educação ambiental. Você sabe o papel das árvores na praça que você frequenta? Quais espécies habitam aquelas árvores? Nem ideia. As paredes deveriam estar a serviço da educação, então nosso sonho é educação não só da escola, mas educação da cidade. Então, por isso a gente tem que pensar cada vez maior. E aí, são utopias, mas um brinde às utopias. Porque as utopias que nos fazem caminhar. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Se alinhar com a micropolítica, vai caminhando alguma hora, né? Exatamente. O dia a dia e o macro lá. Entendi. E você vê o cenário assim, atual estando propício para a gente cada dia mais abraçar essas causas ou ainda está muito longe disso? Eu acho que é um grande paradoxo. De um lado, há uma política tradicional que quer rebaixar e desqualificar o debate político, sobretudo de questões estruturantes, como reforma agrária, como reforma política, como reforma tributária, reforma no sistema prisional. Nós estamos... Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E não se discute no Brasil uma reforma no sistema carcerário que é caro, não melhora ninguém e é um dos espaços mais corruptos que tem no país. E nenhum grande candidato, pelo menos em esfera federal, está debatendo, por exemplo, essa reforma do sistema carcerário, que seria bom para a sociedade como um todo. Então, esses grandes temas são deixados de lado, mas, ao mesmo tempo, há um grande anseio popular para mudanças profundas. E eu acredito que, por exemplo, a votação que tive, as pessoas não votaram na Duda. As pessoas votaram no anseio de transformação social, que eles acreditam que a Duda possa vocalizar. Mas eles não votaram na pessoa. Eles votaram no signo que essa pessoa carrega. E esse signo não está só em mim, mas em todas as pessoas que estão tentando promover renovação política e ampliar, de fato, o debate na sociedade. Sim, eu acho que tem que ter uma autocrítica nossa também, né, como população, de saber que sim, a gente tem a liderança política, são nossos representantes, mas a gente também, igual você bem falou, é agir micro aqui, né? Eu tenho que ter minhas ações ali no dia a dia, na minha família, com amigos, comunidade, que vão impactar e vão reforçar causas que a gente quer abraçar e seguir, né? Porque, assim, sozinho também, o político não vai fazer nada, não tem que ter o apoio da população. Eu acho importante a sociedade se engajar. Desde do dia a dia, que é o seu lixo, a sua praça, a sua rua, né? Então, você bebe a sua cerveja. Por que você compra cerveja long neck? Por que você compra cerveja long neck? Você sabe que o impacto da cerveja long neck no processo de reciclagem? É importante questionar isso. Não sabe também, né? Tem um ponto importante. Então, por que você não usa latinha no lugar da long neck? Porque a latinha é fácil reciclar e vai ajudar todo o ciclo de produção do catador. E a long neck, como ela tem baixo valor de mercado... Descartado, né? Não é que ela não seja difícil de reciclar, mas ela tem baixo valor de mercado. Não é interessante para o catador pegar, porque o valor é muito baixo. Mas a latinha pode. Então, vamos comprar latinha em vez da long neck, por exemplo, para ajudar os catadores de material reciclável. Nós tivemos, essa semana, né, Leia? A Leia, quem não estiver vendo, é estagiária. Depois aparece na câmera aí, Leia. É estagiária de Ciências Políticas que está lá no nosso mandato. A gente teve na ASMARE, que é a associação mais antiga de catadores de papelão, material reciclado aqui de Belo Horizonte, e a gente viu como que é complexo o trabalho dos catadores e eles desempenham um papel ambiental importantíssimo, porque eles fazem o que a prefeitura não faz. O lixo que nós iríamos jogar no aterro sanitário, aterro, para quem não sabe, é o lixão, ia enterrar no lixão, aterrar, ia contaminar lençóis freáticos e agudizar a crise climática ambiental. Então, o lixo que é para lá, o resíduo que é para lá, os catadores fazem todo o processo de reciclagem, de separação, e ali gera emprego e renda para eles. E aí nós vamos conversar, nós vamos criar um pré-vestibular, melhor, uma educação para jovens e adultos gratuita dentro da ASMARE, porque a maioria, 55% dos catadores de material reciclado no Brasil não concluíram o ensino fundamental.
sabe? E vou te falar uma coisa, não me surpreendeu, não. Eu já imaginava que seria uma realidade bem, bem próxima disso. E o índice de analfabetismo chega a ser 7%. Uhum. Eu acho que é maior, porque nas malhas, a gente passando, nós vimos vários que não sabiam ler nem escrever. E uma frase que me marcou, a gente passando pelas malhas, nós estávamos perguntando se valeria a pena ou não criar essa educação para jovens e adultos gratuita dentro das MARI. Aí eu perguntei para um catador de papelão o que ele achava. Ele disse: olha, o meu maior sonho na vida é ler a Bíblia. Olha só. Eu não sei ler nem escrever. Eu estava pensando em construir um pré-vestibular, mas a maioria não sabia ler nem escrever. Entendi. Então, assim, e próximo da gente. E aí o que você faz impacta lá. Então, em vez de você comprar sua long neck, comprar sua latinha de alumínio, você vai estar ajudando os companheiros que estão trabalhando lá. Agora, a sua latinha, a sua long neck vai para o aterro sanitário e vai gerar um problema ambiental, porque o custo é muito, muito baixo e os catadores não podem pegar. Então, desde os nossos resíduos até coisas maiores. Então, acho que é importante a gente começar esse engajamento pessoal e cobrar o estrutural da política, né? Entendi. É mais uma micropolítica citada aqui já, né? Esse exemplo. Mas aqui, e por exemplo, eu e o Breno, né, Breno? Acho que eu vou te botar no barco aqui. Você é um pouco mais que eu, talvez. Nós somos pessoas que vamos chamar, temos falta de tempo, de recurso mental para poder focar em política, sim. A gente gosta do assunto, mas estudar sobre, conversar sobre isso, a gente tem uma falta de tempo mesmo. Como começar? Acho que a pergunta é essa, assim. Para quem interessa, tem esse papel, sabe de tudo isso. Pô, 2 marmanjos de 30 anos aqui, né? Mais que na hora de ficar mais assim. Mas, pô, falta ali o tempo. Existe um início, além da micropolítica, né, que a gente citou aqui? É aquilo que a gente comentou. A gente está num cenário de maior crise econômica global. E não é uma crise atual, ela vem antes da pandemia. Até antes da pandemia, nós vivíamos no Brasil a maior crise socioeconômica desde 1929. A pandemia agudizou essa crise e hoje é a maior crise da história do capitalismo. Então, as pessoas estão trabalhando cada vez mais e tendo menos tempo para o lazer, para o estudo, para o ócio, para a família, para a poesia. Então, a pessoa chega cansada em casa, ela desliga e vai dormir, porque é um sintoma de um sistema doente, que nos adoece em todos os sentidos. Por isso que a política mais importante é a política pública. Então, nós temos que cobrar do Estado a criação de políticas públicas para garantir a saúde e promover a saúde, seja a saúde ambiental, a saúde financeira, a saúde mental. Então, e a saúde educacional. Então, primeiro é o Estado. E nessa construção do Estado, cobrar, de fato, educação ambiental. Porque essa consciência ecológica, ela tem que ser construída dentro das escolas. O Belchior, que é um cantor que gosto muito, ele fala: o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então, não nos serve mais aquele modelo antigo de sociedade que nos formou. A gente pode mudar? Pode. Mas eu acho que a ênfase tem que ser agora para essa molecada que está vindo. Então, cobrar educação ambiental de fato para eles, cobrar de fato que promova essa consciência. Agora, no nosso caso, quanto mais velho a gente fica, mais difícil a gente fazer essa transformação. É possível? Envolvem vários fatores, dentre elas, o mínimo de estabilidade financeira, para que a gente possa, de fato, olhar para dentro e olhar para o meio para pensar em transformá-lo, né? Isso é difícil também, porque o próprio Estado tem que ter uma estabilidade financeira, né, assim, para poder conseguir tornar isso possível, né? E até lá, o nível de humanidade já está lá embaixo, porque estão correndo ali aquela bagunça toda na maior crise de todos os tempos aí. Isso. E você acha que falando eu como cidadão, a falta de uma referência política, né, no âmbito geral, seja você esquerda ou direita, central, enfim, você acha que essa falta que eu sinto, por exemplo, como cidadão, afeta muito esse engajamento da galera para se envolver com a política? Sem dúvida, né?
A política é muito chata no Brasil. A política está cada vez mais chata, cada vez mais insuportável. Por causa da polarização, só para entender? Também, né? Está cada vez chato discutir política, conversar com política no domingo é para acabar o almoço de família, para sair do grupo de WhatsApp. Então, já vi isso, tá? Já presenciei isso. Ela com certeza. Então a política está muito chata, né? Está muito chata justamente porque a política não tem se apresentado como uma ferramenta de transformação na sociedade e as pessoas têm dado mais reconhecimento, por exemplo, para grupos do terceiro setor como ONG do que para a política. Porque as ONGs vão lá e resolvem minimamente o problema e o político não, muitas das vezes. Isso é um problema, porque a gente deveria se sentir representado na política. Então, eu entendo esse processo, mas ao mesmo tempo eu peço para que as pessoas não aceitem o discurso de demonização da política, porque a gente demonizar a política é abrir espaço para antipolítica, para negação da política, que significa abrir espaço para grupos negacionistas, interesseiros, que têm o objetivo único de usar a ferramenta política, a ferramenta pública, para enriquecimento pessoal e não coletivo, né? Mas como começar, então? Então, eu acho que o processo, primeiro, acho que o voto é o primeiro passo, né? Acho que o voto é o primeiro passo. A gente entender que o voto é importante. E acompanhar minimamente a pessoa em que você votou é importante. Muita gente toma conhecimento de quem vai votar no dia da eleição ali. Sabe? Eu sei que é difícil, mas por causa desse cenário de crise. Mas é bom acompanhar, cobrar. O que muda é cobrança. O político tem medo. Tem medo. Então, você manda mensagem no Instagram do político lá, combina com o seu grupo de WhatsApp da rua, para todo mundo mandar mensagem. Ó, vai ter a votação de tal coisa aqui, a gente quer que você vote assim. Garanto que todos vão ler e, no mínimo, vão repensar. Então, o voto, eu acho que é o primeiro passo. Você também tem esse medo? Te incomoda também? Lógico que eu tenho medo, e é um medo que tem que carregar, justamente, porque é entender que eu sou funcionária pública, sou funcionária a autoridade, a palavra autoridade deveria significar estar a serviço. Então, o professor é uma autoridade. Então, ele está a serviço dos alunos. O policial é uma autoridade. Então, está a serviço da segurança. O médico é uma autoridade. Então, está a serviço da saúde. E o político é uma autoridade por estar a serviço da coisa pública. O problema é que no Brasil a autoridade ela não é sinônimo de serviço. Ela acaba sendo sinônimo de carteirada. De poder. De poder. E isso está errado. Né? Que reflexão bacana, porque a gente que está, como o Léo falou, mais afastado, tem hora que a gente não olha, né? E acaba esquecendo até de criticar, nesse sentido, fazer algumas reflexões que às vezes mudaria nosso engajamento nisso. É interessante que a gente falou aqui de nova geração, né? Que eu acho que deve ser um consenso que está mais politizado, está mais, pelo menos, né, mais interessada, né? E, ao mesmo tempo, essa questão de autoridade tem também passado por umas oscilações ali, né? Como eles interpretam autoridade, hierarquia, essas coisas, né? Talvez uma interpretação mais próxima disso que você falou, não sei. A autoridade tem que ser serviço. Então, eu estou aqui a serviço da sociedade. Então, e tem que ser cobrada, tem que ser questionada. Não podemos idealizar nenhum político, idealizar nenhum político. Né? O político, ele é, sobretudo, uma pessoa e tem falhas. Né? E a gente tem que cobrar. Né? Uma coisa que eu sinto também, como a gente falando disso, né, de talvez discutir mais, cobrar. Mas hoje em dia, eu particularmente, tem hora que eu fico... A palavra não é medo, mas com receio de falar de política. Porque às vezes a gente tá tão polarizado hoje em dia, eu sinto isso conversando com amigos, enfim, na minha rede social de amigos, porque às vezes a gente fala uma coisa, interpreta que a gente é de um lado. A gente fala outra, interpreta que é de outro. E às vezes, cara, a gente não tem lado. A gente quer que o Brasil melhore, que nossa comunidade melhore, e a gente fica... Eu, particularmente, fico com medo, às vezes. Você sai à noite com o seu grupo de amigos, você fala, não vou poder falar de política aqui, porque pode acabar com a noite ali, né? Às vezes não tem que ligar pro lado. Fora o tanto de estereótipo, né? Estereótipo, Nós dois...
Empresário hétero branco. Aí já pensa, né? aí vai. Quer dizer, não é legal isso, né? Não é legal a gente reduzir, estigmatizar, caricaturar as pessoas, né? Perfeito. E aí é excluir, apagar toda a pluralidade que nós somos. É querer nos reduzir a duas possibilidades. Eu passo isso também, por eu ser uma política do campo progressista, do campo popular. As pessoas pensam que eu tenho que seguir determinada caixinha, estritamente. Mas há momentos que a gente entende que outras ferramentas são importantes e nós vamos utilizá-las. Então, a política é a arte de buscar consenso. Legal. É essa que é a política, a arte de buscar consenso. Então, cabe a um político buscar o denominador comum. Eu mostro a tese, você a antítese, e a política chega à síntese. Tem que ser assim. Tendo um objetivo comum, né? Maior, né? Se eu não quisesse ceder e buscar a síntese, eu estaria estritamente no movimento social, que tem um papel importante de fazer uma cobrança, e em alguns momentos até mais radical, de chutar a porta e falar, olha, tem que resolver o problema. Então, se eu não quisesse buscar o consenso, eu estaria estritamente no movimento social. A partir do momento que eu entendi que a importância de estar na política também é justamente fazer esse ponto. A gente traz a perspectiva do movimento social, entendemos a perspectiva do parlamento e buscamos o denominador comum ali. Né? Deixa eu ouvir falar, isso me traz esperança. De verdade, que você é uma vereadora, está ali no meio político, conhece vários políticos. E assim, né? Às vezes a gente falta aquela sementinha plantar ali o pensamento para o outro começar a abraçar e seguir também, né? Então, de verdade, me dá esperança e até mais vontade de envolver nisso, né, nesse assunto. A gente já trouxe pessoas legais aqui, o Bernardo, né, que é o secretário de Turismo, o Falcão, prefeito de Patos de Minas, agora você, então a gente está... Vou te dar um exemplo de como que as pessoas querem nos colocar na caixinha e às vezes fica complicado. A minha relação com a fé é uma relação que para mim é muito importante. Eu já tive experiências de ser agnóstica, né? Agnóstica é quando você... se existe ou não existe Deus, tanto faz. Né? Você não está tão conectado com essa dimensão metafísica, com essa dimensão do transcendente. Então, o agnóstico é isso. Resumindo aqui, lógico que tem um conceito mais complexo. Então, eu tive uma fase agnóstica, mas nos últimos 15 anos começou a brotar em mim um interesse de praticar a minha fé. Então, durante um certo tempo, eu experienciei a fé, em contato com a dimensão metafísica na Umbanda, tive uma experiência muito boa. Depois tive uma experiência no catolicismo, tive também uma experiência no espiritismo. Depois fiquei, em 2013, o Brasil entrou ocupou as ruas, tudo se politizou. Aí eu deixei de lado um pouco a experiência espiritual e depois tive vontade de voltar a praticar a fé uns 3, 4 anos atrás, a exercer minha fé. Falei, onde que eu vou? E aí eu li eu já tive uma experiência muito boa nessas religiões que eu já citei aqui anteriormente. Aí eu falei, olha, eu quero ter uma experiência no cristianismo novamente. E já tive no catolicismo, falei, eu vou buscar as igrejas evangélicas protestantes. E aí li sobre as várias igrejas protestantes e optei pela metodista, já que era na sua tradição, o metodismo tem uma relação muito grande com a educação, mas também a fé como um instrumento político de transformação social. Simplificando o metodismo, que é mais complexo. E fui ter uma experiência na igreja metodista. Quando eu falei isso, as pessoas, mas como assim você vai praticar a fé naqueles que oprimem a comunidade LGBT, naqueles que às vezes têm um discurso de ódio, e onde há um conservadorismo muito grande? Eu falei, olha, primeiro, a fé é uma questão humana, e eu tenho o direito humano de exercer minha fé. E segundo, os espaços religiosos também são espaços para serem disputados. O cristianismo não é monolítico, ele é plural, e também é um espaço de disputa. E eu tenho o direito de fazê-lo. Mas as pessoas queriam me colocar no castelo. Se você está nessa caixinha, você não pode seguir isso aqui. O ser humano é muito mais complexo. A transexualidade mostra um pouco isso. Se eu quisesse ficar numa caixinha, as pessoas trans são a prova concreta de que não tem como você encaixotar
a experiência humana, que ela sempre transborda, né? Verdade, demais. Mas você foi bem recebida? Qual que é a igreja que você falou? Eu fui na igreja metodista. Mas tem uma específica? Fui super bem recebida. Eu fui na Avenida Portugal, que tem aqui em Belo Horizonte, muito bem recebida. Tem o pastor Pedro Estrela. Pedro Estrela, desculpa. Pedro Estrela. Maravilhoso, me recebeu muito bem, foi muito bem acolhida. Preconceito e transfobia tem até no céu. Se eu deixar de frequentar o lugar por transfobia, eu não saio de casa. Né? Duda, mas... a comunidade LGBT fala que tem a caminhada do orgulho LGBT. Para nós, travestis transexuais, a caminhada do orgulho é ir até a padaria. Porque da minha casa até a padaria, a quantidade de olhares que nos exotificam, ridicularizam, hipersexualizam, a quantidade de violências por meio de piadas e risos, até a possibilidade da violência física propriamente dita, que é da minha casa até a padaria. Então, ter orgulho da minha experiência, da minha vivência, é poder entrar na cidade. Lógico que não posso exigir isso de todas as experiências trans, né? Porque nós costumamos falar que nem direito ao sol é dado uma travesti. Porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Só nos é dada a esquina de madrugada. E nem é dado, é conquistado. Porque 90% das travestis transexuais do país estão na prostituição. Isso antes da pandemia. E a sociedade naturalizou encontrar travestis transexuais somente na esquina de madrugada. Porque a violência social é tamanha, né, que acaba empurrando esse grupo populacional para esse grupo aviltado, nesses locais de alijamento social. Marginalizado. Agora, então, eu consigo transitar pela cidade, mas também porque eu sou uma vereadora, sou reconhecida socialmente, tive uma experiência acadêmica e tenho estabilidade financeira. E isso me dá saúde mental. Agora, é muito difícil você comprar de um grupo que foi expulso de casa. Porque, segundo a UFMG, 6% das travestis transexuais de BH foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Segundo a UFMG, 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio. 90% na prostituição. Então, um grupo que foi violentado em todas as suas instâncias é pedir muito que transite pela cidade com olhares que é na sociedade que vão nos exotificar, hipersexualizar, ridicularizar e aí chegar à violência física propriamente dita. Sim. Eu faço porque eu consigo enfrentar devido ao histórico de privilégios que me mantém, diferente das companheiras que estão numa situação de exclusão. Mas, enfim, eu estou querendo dizer isso para ilustrar que todo espaço é um espaço de disputa, inclusive o espaço da igreja. É a igreja. Que legal. E quem fala por fora não sabe como é que é por dentro, tá afim só de, tá estereotipado, bota o grupo, nós falamos. E estereotipado, por exemplo, a igreja que eu frequentei foi super bem recebida na igreja. Pois é. Um beijo a todo mundo aí da Metodista, na Avenida Portugal aí. E sobre... Você estava falando muito sobre, né, até mesmo a sua posição, assim, e você tentou primeiro o Senado, né? Foi que ano que foi? 2018. Depois, vereadora. Isso. Eu acho que também tem uma coisa que é meio natural, porque tem que ser assim para você ir conquistando degrau a degrau. Mas tem uma questão de carreira política, né? Assim. E é uma coisa que me incomoda muito, porque se a pessoa ela é obrigada a desenvolver uma carreira, né? Ela faz o que é necessário para que a carreira tenha sucesso, né? E aí seja isso, né? Pensando em patrimônios públicos, né? Interesses públicos, sendo interesses pessoais, né? E eu sei, considerando toda essa nova política que você representa, inclusive acho que você falou de lixo zero dessa campanha, tinha uma questão do Wi-Fi também, que tinha que mudar, né? Mas super legal isso, né? Como a gente fez a campanha sem nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhuma bandeira, nada, aí a gente buscou formas de o nosso nome se propagar pela cidade. Aí uma delas a gente pediu para as pessoas mudar o nome do Wi-Fi. Então, quando você colocava o Wi-Fi, todo mundo pediu para as pessoas colocar Duda 12.000, que era Duda Vereadora 12.000. Aí os Wi-Fi da cidade tudo viraram Duda Vereadora 12.000. Muito legal, essas coisas criativas eu gosto muito. Vou fazer um arroba estilo meio dizer. Manda um print e ganha desconto na loja. Mas, e qual que é a sua opinião sobre essa questão dessa carreira política? Seja, né, a necessidade de começar, vamos supor, não começar, mas vereadora, depois deputada, enfim. E sobre isso, também tempo de mandato, essas coisas todas. Você tem uma opinião em relação a isso? Eu prometi cumprir meu mandato de vereadora. Eu acho importante o político concluir um projeto para a cidade.
Eu não sou não gosto muito desse processo que as pessoas dizem na linguagem popular de ficar pulando de galho em galho, né? Então, foi uma promessa de campanha que fiz. Agora, tem que lembrar que após eu ser eleita, alguns dias depois de eu ser eleita, eu recebi 2 ameaças de morte do maior grupo de ódio da internet brasileira, do qual surgiram aqueles terroristas que cometeram o atentado na escola de Suzano, em São Paulo. Sim. Eles mandaram um e-mail para mim, dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula num mar de sangue. Isso. E mandaram esse e-mail também para os donos da escola, dizendo que se a escola não me demitisse, eles iriam transformar aquela escola num mar de sangue, eu sou demitida logo em seguida. E após essas ameaças de morte, eu tive uma reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com representantes da ONU, a fim de garantir a minha segurança. E uma das definições dessas reuniões era de que, às vezes, se eu estivesse em outro cargo, a minha segurança seria maior, já que a de vereador existe segurança, mas ela é mais precária do que você estar numa esfera federal, que lhe blinda muito mais. Certo. Então, a minha promessa é de cumprir o mandato. Mas a gente tem conversado muito com a sociedade, porque, primeiro, se a gente quer transformação da sociedade, pelo menos na plataforma que carrega, tem que estar viva. Uhum. Nós vivemos num país de violência política muito grande. Tivemos a morte da Marielle Franco, executada. Né? O próprio presidente Jair Bolsonaro tomou uma facada, dentre outras violências políticas que a gente vê no dia a dia. Então, eu tenho preocupação com a minha segurança e também a análise de conjuntura política, de que a gente tem visto que as bandeiras que nós carregamos são bandeiras que têm que ser discutidas em esfera nacional, porque são bandeiras estruturantes. O município, embora consiga fazer um debate amplo, ainda é muito localizado. Então, minhas bandeiras principais, que é mobilidade urbana, educação, meio ambiente, direitos humanos, são debates que têm que ser feitos em esfera nacional. Sim. Então, eu não sei se, em relação à candidatura, se eu vou me candidatar esse ano, mas embora eu tenha prometido, e falo isso sem nenhuma vergonha, cumprir o mandato, se as ameaças de morte se intensificarem e a sociedade entender que as bandeiras que nós carregamos, já que são de esfera nacional, têm que ser defendidas lá por causa de uma conjuntura política que o vai pedir, eu me candidataria. E teria um diálogo franco com a sociedade. Eu prometi cumprir o mandato, sim, mas a conjuntura tem feito isso e vamos construir coletivamente. Não, extrapolou também, pelo amor de Deus, né? Isso aí Agora, em relação ao carreirismo político, eu acho muito ruim. Acho que nós temos que ter um projeto para a sociedade, construído coletivamente, e esse projeto tem que se materializar. Agora, o carreirismo político é o oposto, é só eu querer me eleger minha família e a gente, quanto grupo político, ficar eternamente, né? Uhum. Aí é muito ruim. O que a gente tem é construir um projeto e materializar esse projeto. Entendi. Isso talvez seria uma questão mais de prazos maiores, mais finitos, né? Assim. Exatamente, finitos. Tem que oxigenar a política, né? Claro. Isso você comentou, né, da ameaça de morte, enfim, felizmente é uma coisa da realidade do Brasil, né? Só acredito que outros países também. Isso é um preconceito que provavelmente gerou essa ameaça. E eu vi que alguma das causas do meio ambiente, você discute muito a parte, né, da parte de mineração, de empresas de mineradoras. Uhum. Nesse sentido mais privativo, assim, você já enfrentou alguma situação que você assustou, assim, de ameaça, seja de alguma coisa nesse sentido? Eu tenho muito medo. No primeiro mês de mandato, os primeiros 2 meses de mandato, eu arrumei briga com o setor imobiliário, com as mineradoras. Foram os 2 grupos que mais arrumei briga. E são os grupos que têm maior lobby político. Uhum. E quando eu fui entrar no debate com as mineradoras, todos os ativistas que já lutam há muito tempo me disseram: Duda, tome muito cuidado. Porque esse é o grupo... É a luta mais difícil de se fazer e onde há mais violência política. O Brasil está entre os países, está na liderança dos países que também tem mais assassinatos não é o país que lidera, mas está entre os primeiros colocados de maior assassinato de pessoas que defendem a questão ambiental. Então, e a mineração é bastante pesada, então a gente tem uma preocupação muito grande. Mas a gente tem que enfrentar, tem que entender que a mineração no Brasil
entender que a mineração em Minas Gerais é mais do que uma atividade econômica. A mineração é uma ideologia. É uma ideologia porque criou-se e fossilizou-se no imaginário popular a ideia de que Minas Gerais é um espaço, é um estado que tem vocação para mineração. Mas nós temos que questionar essa ideologia por números. A mineração em Minas Gerais, nos últimos 10 anos, a média é 4% do PIB. 4% do PIB. De Minas. De Minas. No Brasil é 1,5%. Entendi. Mas em Minas 4%. Nos últimos 10 anos, a média. A média, porque teve período que chegou a 2,8% do PIB. Em termos de empregos gerados direto e indireto, apenas 1,3% do PIB. Desculpa, 1,3% dos empregos gerados em Minas é da mineração, direto e indireto. Entendi. Então você fala que a representação disso tudo no PIB total é pequeno. Não, então é esse o processo. A mineração representa hoje em Minas Gerais 4% do PIB, 1,3% dos empregos diretos e indiretos e 2% dos impostos arrecadados. Entendi. Que essencialidade é essa? Se a mineração hoje terminasse no estado de Minas Gerais, nós iríamos ter uma redução do pequeno PIB, porque é 4% do PIB, a média, 1,2% dos empregos direto e indireto e 2% dos impostos arrecadados. A mineração tem um peso maior em cerca de 15 municípios, dos 853, nós temos 853 cidades em Minas Gerais, mas ela tem um peso maior no chamado quadrilátero aquífero ferrífero, que estão aqui cerca de 10 a 15 municípios, em que a mineração chega a representar cerca de 15% direto e 25% direto da arrecadação desses municípios. Aí é mais complicado. Mas o que deveria ter uma política de Estado para a transição da mineração. Porque nós vivemos hoje um contexto de crise climática, emergência climática, crise hídrica. E nesse cenário, no quadrilátero aquífero ferrífero, é impossível minerar sem destruir aquíferos. Os aquíferos são nossos reservatórios de água. A palavra aquífero significa água mais ferro. O ferro está onde a água está. Então, você destrói reservatórios de água aqui em Minas Gerais. Então, nós vamos estar discutindo um outro processo econômico. Inclusive, eu defendo de que as minerações que existem, uma parte do valor deveria ser destinado à diversificação econômica daquele município, para que quando a mineração saísse com a exaustão da mina, que tivesse uma possibilidade de enriquecimento. E é uma falácia a ideia de que a mineração gera dinheiro, gera lucro. É mentira, ela gera pobreza. Porque se você pegar dados do IBGE, a incidência de pobreza é maior nos municípios que tiveram mineração de ferro. A primeira grande empresa internacional, a primeira multinacional que se instalou no Brasil foi em 1824, uma multinacional inglesa, em Barão de Cocais. Se instalou lá e, isso em 1824, o lucro foi todo para o capital estrangeiro. Eu pergunto, o que é Barão de Cocais hoje? Não tem benefício nenhum. Barão de Cocais é a mesma coisa. O que mudou em Mariana? O que mudou em Brumadinho? O que mudou em Sabará? E aí, o que mudou em Itabira? O que muda é para pior, porque quando chega a exaustão da mina, a mineradora vai embora, deixa um grande buraco, a sociedade desorganizada, crise hídrica. Está faltando água em Itabira, está faltando água em Brumadinho agora. Essa transição que você falou, você vê no sentido mais de eliminar realmente a atividade ou incluir iniciativas, né, que as mineradoras vão praticar para reduzir o impacto e talvez compensar talvez esse impacto em outros sentidos. Nós vivemos o contexto de emergência climática. Emergência. Nós estamos vendo o sintoma da emergência climática nessas chuvas torrenciais que se intensificaram, por exemplo, em Minas Gerais e agora em Petrópolis, infelizmente. Estamos no estado de emergência, alerta. Uma metáfora que traduz bem é aquele filme do Leonardo DiCaprio, Não Olhe para Cima. Nós temos um meteoro chegando à Terra. Esse meteoro é emergência climática. Mas, no filme, a maioria da população preferiu minerar o meteoro, que é o que está acontecendo em Minas Gerais. Nós estamos na emergência climática, as pessoas querem minerar, acabar com os aquíferos. Ok, isso vai só intensificar o processo de extinção em massa que nós estamos passando no mundo. E a ciência tem apontado isso. É a ciência. Então, nós temos que ouvir os cientistas, ouvir o que a academia está mostrando e propor uma diversificação econômica. Aí as pessoas falam, mas o celular que você usa, você é hipócrita, porque o celular que você usa depende da mineração.
O que nós temos que discutir não é se o celular que usa a mineração. Vamos ampliar e qualificar o debate? Por que vocês têm que trocar de celular de 2 anos? Por que esses grandes oligopólios fazem uma tecnologia para a gente trocar de 2 anos? Vamos propor um novo debate econômico para que a nossa tecnologia dure 10, 15, 20, 30 anos, como já o foi no passado. Então vamos qualificar o debate, não ser, vamos manter mineradora porque eu vou ter que trocar de celular todo ano. Pelo amor de Deus, aí é simplificar o debate. Sim. Mas então é educação. Educação. Né? Com anos de mudança, educação qualificando por si só, que as pessoas vão ter mais consciência geral e mais mudanças positivas nesse sentido. Exatamente. Vamos lá na Samsung e questionar a Samsung. Por que está sendo assim o celular? Por que eu tenho que trocar de celular de 2 anos? A culpa é da Samsung. Mas não é também de quem aprova o que deixa a Samsung fazer? Aprova, né? Mas aí a política, a corrupção na política, você tem um corruptor, aquele que corrompe. E o corruptor é esse lobby financeiro que molha a mão. Então, não é só culpar os políticos, mas o corruptor, que são esses lobbies. Nós tivemos o maior crime ambiental da história, que foi em Mariana, e depois Brumadinho. Olha que absurdo. Após o crime ambiental em Mariana, 30 dias depois, o governador Pimentel flexibilizou a legislação ambiental. Isso é vergonhoso. Isso é mesmo. E por que flexibilizou? Porque estava de rabo preso com o setor minerário, que é o oligopólio internacional. Eu vi uma matéria ontem que é capital americano. Eu te mandei, capital americano, sabe? Investindo aqui. É mantendo o Brasil na condição de colônia. O Brasil é hoje uma eterna fazenda que manda soja e aço para fora, minério para fora. E o serviço que fica, porque fala minerador gera serviço, mas não é serviço de qualidade, porque o serviço de qualidade, quem vem aqui é inglês, ocupar, não é um serviço de qualidade, não é tecnologia de qualidade. O Brasil tem que discutir, sair dessa condição de neocolônia, dessa condição de fazenda, de ficar exportando soja, devastando o Pantanal para produzir soja, devastando nosso cerrado para produzir soja, e devastando nossas minas para produzir minério, para produzir, de fato, ciência e tecnologia de qualidade. Voltar a discutir o avanço da industrialização no Brasil. É esse que é o debate, mas isso envolve interesse político, que é justamente você não se corromper com esses grandes oligopólios que têm um lobby político muito grande. Né? Que nós temos no Brasil a bancada do Centrão ali, a bancada do boi, a bancada da bala. Esses termos, eu fico abismado com isso. Terrível, né? Mas eu aprendi. Mais vale um coração partido do que uma alma vendida. Mais vale um coração partido do que uma alma vendida. Então, vou perfeitamente. Se a mineração vai me matar, é como eu falo Racionais MCs lá. Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos. Então, eu sou apenas uma travesti latino-americana apoiado por mais de 350 mil votos. Então, não vai ter que atirar só em mim, não. Não conheço arma que tem mais de 350 mil balas para aguentar. Olha, que legal. Verdade. Mas aqui, não é possível. É muito peso. Então, vamos para frente, vamos para cima. Que legal, cara. Vamos rompendo, igual fala o BIM da ambulância. E passa por educação. Se você for estabelecer um foco de tudo que você faz, tudo que você apoia e batalha no dia a dia lá na Câmara, vai focar qual que seria? Educação. Eu tenho grande admiração política por Leonel Brizola, que foi o maior governador que o Brasil já teve. O Brizola, quando foi governador do Rio, ele foi também governador do Rio Grande do Sul. O Brizola foi a pessoa que mais construiu escolas na história da América Latina e talvez do mundo. Eu acho que foram mais de 50 mil escolas que o Brizola construiu. Posso estar errado. Mas o que o Brizola fez, ele investiu 42% do orçamento público em educação. E hoje em dia é quanto? Para você ter ideia, o governo federal investe hoje 3,91%. O Brizola investiu 42%. E foi na época, questionado por ser o governo de uma obra só. Essa obra só é a educação. É a educação que muda as coisas. Não adianta criar novas leis. O que muda o mundo não são novas leis, são novas consciências. É como fala aquele verso do Gabriel Pensador. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda para frente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
Então, o que muda o mundo não são novas leis, são novas consciências. E elas se constroem na escola. Então, vou dar um exemplo. Eu devo 40 mil árvores para a cidade. Foi para o mestre de campanha, cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. O que nós fizemos? Sentamos com a prefeitura e criamos uma política pública, um projeto de ecoalfabetização, em que a comunidade escolar vai fazer plantios de árvores ao redor das escolas, dentro das escolas, nos espaços vazios com hortas urbanas. E esse plantio vai vir acompanhado por professores que vão dar aulas de justiça climática em todas as escolas municipais. E a ideia do plantio é para que a criança se engaje com o meio ambiente, porque não é só plantar, nós temos que nos reconectar com o meio ambiente, e isso é fundamental. E nessa reconexão com o meio ambiente, a gente quer que o caminho para a escola seja o melhor caminho possível, porque todos os caminhos que levam à escola têm que ser os melhores. Então, nós, vereadores, temos emendas parlamentares aqui. Parte das minhas emendas eu vou destinar para criar vários projetos para que o caminho para a escola seja melhor, que tenha muita ludicidade, muito brinquedo, porque tudo que leva à escola tem que ser bem-vindo. A escola tem que ser linda, a escola tem que ser arborizada. Nós gostamos de espaço arborizado, até para quem é liberal, no ponto de vista econômico, estima-se que os bairros arborizados são 20% mais caros em termos de aluguel do que os bairros não arborizados. Então, a árvore faz o papel disso. Então, a gente vai fazer um processo de ecoalfabetização, vamos plantar mais de 100 mil árvores em Belo Horizonte, com um debate de justiça climática. Conversamos isso com o vice-prefeito Fuad, que disse que esse projeto é um projeto estratégico para Belo Horizonte. Sim. Nos próximos anos. Que, se for pensar, ainda é uma cidade mais ou menos arborizada, né? Se for comparar com outras coisas, com outras grandes aí. Eu acho que Belo Horizonte é a 5ª capital mais arborizada do Brasil. Posso estar errado também, meu Google pode falhar, mas acho isso. Ô, Léo, acho que o tempo tá quase ali. Vamos ler algumas perguntas da galera? Acho que vale, que a gente teve bastante aí. Acho que quanto mais... A gente adora ver nosso público participando assim, porque... Eu vou ter que então soltar umas bombas aqui, porque tem muita parecida. Candidatura para o governo, quando vem? Pergunta do Tomé. Tem água ali, ó. Meu nome estava cotado, né, para o governo. A gente teve uma pesquisa que foi feita aqui no Norte de Minas, a gente ficou em segundo lugar, empatado com o Alexandre Calil, mas não passa pela cabeça uma candidatura a prefeito. E o Norte de Minas é talvez o mais pobre, né, do estado, né, se for pensar também. Interessante ter já uma mudança pro lado de lá. Eu não gosto desse termo, mas é um termo que ficou cristalizado no imaginário popular, a região do Vale de Jequitinhonha, etc., que seria o Vale da Fome, né? Sim. Então, na região do Vale da Fome, que as pessoas chamaram de Vale da Fome, mas eu não endosso, acho que ali é o Vale da Beleza, o Vale da cultura, inclusive, caramba, da cultura, da agricultura familiar, mas lá a gente estava em segundo lugar, né? Interessante. Primeiro era o Zema? Primeiro Zema. Entendi. Pois é, Tomé, ó. Então tá respondido. Pergunta dele. Só voltar aqui. Tinha uma outra sobre candidatura. Se você vai se candidatar na próxima eleição já. Respondi aqui já. Pois é. Escuta tudo aí depois. Como professora, também mãe, você acredita ser o momento certo para retorno das aulas presenciais? Se eu fosse presidenta do Brasil, porque o debate tem que ser federal, a escola seria a última a fechar e a primeira a abrir. Sim. Então, fecham os bares, mas mantém a escola aberta. Fecham os estádios de futebol, mas mantém a escola aberta. Sem dúvida. Fecha o comércio, mas mantém a escola aberta. Até a escola tem um papel fundamental. Dentre eles, o combate ao trabalho escravo, que é uma realidade no Brasil. Muita gente defende o chamado homeschooling, que é a educação da família. Isso pode servir na Europa. Vai lá na França, talvez dê certo. Mas na realidade brasileira, não. Quem defende homeschooling aqui no Brasil nunca pisou numa periferia. Em que a mãe e o pai saem para trabalhar às 7 horas da manhã e volta 9 horas da noite, porque o transporte coletivo é péssimo. E aí o menino tem que ir para a escola. Porque se ele não estiver na escola, ele vai estar trabalhando na rua, vai estar no tráfico. Então, as escolas deveriam ter sido a última, melhor dizendo, a fechar e a primeira a abrir. Mas, para isso, deveria ter um governo federal com pulso forte para, no ápice da pandemia, se é para fechar alguma coisa, fechemos outros. E a escola, sendo a última a ser fechada, garantiríamos
máscara PFF2 N95 para todos os profissionais de educação, colocando a comunidade escolar como a primeira a ser vacinada, depois dos médicos e profissionais da saúde. Nada disso foi feito no Brasil, porque a educação nunca foi levada a sério. Agora, se é o momento ideal para voltar para a escola, é difícil discutir reabertura da escola se tudo ficou solto. Aí quem mais sofreu foi a escola. Então, não tem índice para determinar a abertura. Nós temos que garantir a segurança e a vacinação. Eu acho que a escola tem que voltar agora. Se é para fechar algo, fecha o Mineirão. Tem jogo hoje do América, fecha, não tem jogo aqui não. Se eu sou presidente, governador ou prefeito, aqui não vai ter jogo não. Mas nossa escola vai estar aberta. Legal, interessante. Inclusive, tem carnaval não, mas a escola fica aberta. Mas vai ter carnaval, né? Vai ter, né, os fechados, né? Vai ter carnaval e a escola fechada. Não faz sentido. Uma coisa que eu fiquei pensando muito durante essa pandemia toda, esse fechamento todo de escola, vai ter um gap que, além de 2 anos, né? Vamos considerar 2 anos de pandemia, mas 2 anos sem menino na escola, são muito mais anos de defasagem, né? Isso a gente não vai... isso a gente vai saber isso aí daqui a 20 anos. Pois é. Isso aí é uma das coisas que mais que eu fico, tipo, gente, eu começo a abrir o olho assim na hora. Já não pensando. tava bom, né? Já não tava bom, mas pois é. Vai respingar e vai ampliar a desigualdade do Brasil em relação às grandes potências. E vai ter um gap de gerações, talvez, né? Porque a nossa tava ok, aí tem um gap, depois uma que vai voltar normal. Os meninos entraram no primeiro ano do ensino médio, aí eclodiu a pandemia, agora vai para a universidade. Não fez o ensino médio todo virtual. Né? Vê se pode, pois é. Sai do 9º ano para a universidade. E a gente, né, eu faço MBA, e aí eu fiz um tempo de aula online. Se a gente, que já é mais maduro, já tem mais experiência, é difícil demais de absorver o conteúdo, imagina a galera, as crianças, né, que ficaram paradas ou ficaram online ali, que já é difícil manter a atenção da criança em uma sala de aula, imagina online. Então, essa foi uma pergunta legal do Rodrigo. Me gusta Rodrigues. Não entendi o nome dele, não. Tinha uma aqui, a próxima da minha, que indica para quem quer começar a aprender sobre política. Não sei se talvez um livro, se exista, se é uma coisa assim. Acho que tem que se organizar. Os partidos são fundamentais. Tem esses grupos aí, Renova, Brasil, etc. Não. Vai para um partido. Se você é de direita, tem partido de direita no Brasil. Se é de esquerda, tem partido de esquerda. Vai para um partido. A organização partidária é fundamental. Você fala acompanhar reuniões. Isso, diretório. A organização partidária é importantíssima. Mas saiba entender o outro lado, né? Que é a coisa que a gente falou aqui, importante também. Assim, porque esses grupos como Renova, de renovação política, os partidos têm, na minha opinião, teve vivência de partido, tem uma formação mais sólida, sabe? Então, eles promovem a formação política, né? O Renova BR, dentre outros, sem dúvida. Mas os partidos não substituem os partidos, que a formação é maior ainda, sabe? Então, procura um partido, dê uma chance para um partido. Tem vários aí. O Brasil é um dos países que mais tem partido do mundo. Deveria até diminuir a quantidade de partidos. Não, isso é impressionante também, né? Mais um exemplo daquela teia louca que a gente não sabe o que acontece, né? Tá perdido. O Machado de Assis, que é o maior escritor brasileiro, escreveu um conto que se chama Sereníssima República. No conto Sereníssima República, você tem é um conto de literatura fantástica em que tem um biólogo. E esse biólogo, ele aprendeu a linguagem das aranhas, a linguagem aracnídea, e ele quer convencer as aranhas a se organizar numa república. Era o contexto de formação da República Brasileira na época. E as aranhas tinham que se organizar em partidos políticos. E aí surgiram 4 partidos. Tinha as aranhas do partido retilíneo, que defendiam fazer teias forma reta. Tinha as aranhas do partido curvilíneo, que defendiam que as teias tinham que ser curva. Tinha as aranhas do partido reto curvilíneo, que acha que não pode ser reto nem curva, tem que ser ora reto, ora curva. E tinha as aranhas do partido anti-reto curvilíneo, que defendiam que não devia ter teias, que as teias deviam ser formadas de ar. Como assim de ar? De ar. É isso que é o caminho. E as eleições foram todas fraudadas, de todos os partidos. Teve golpe, etc. O conto é excelente, mas o conto mostra como os partidos, às vezes, divergem ideologicamente, mas são iguais na prática. Então, o nosso objetivo, enquanto político, enquanto partido, é aproximar a nossa narrativa, a nossa ideologia da prática, né? Nunca vai ser igual, mas o mais próximo a gente tem que buscar ser. Tem que tentar. Reconhecendo as nossas contradições, porque o ser humano ele é contraditório, a política também o é, mas
entendendo que a contradição é parte do humano, mas nós temos que tentar superá-la para buscar aproximar a teoria da prática, né? Isso é verdade, total. Mas nunca vai ser, já falava o Lacan. O Lacan Lacan fala, né? A palavra é a morte da coisa, né? Então a palavra não quer a coisa, mas a gente tenta chegar. É verdade. Cara, nós vamos ter que encerrar isso aqui, mas eu gosto de querer mais. Vou, com certeza. Ficaria conversando por horas, fácil. Ô, Duda, obrigado pela sua... Eu que agradeço. Não vou nem falar seu tempo, só seu papo mesmo, essa conversa. Que legal que foi isso aqui. Eu que agradeço só por uma questão. Assim, todos os podcasts que passei antes, todo respeito aos companheiros e companheiras que fazem um trabalho importante e tem que fazer de acordo com o seu público, né? Uhum. Mas as perguntas são muito sempre ligadas à transexualidade. Aí eu chego, do início ao fim sobre transexualidade. Como é que você iniciou sua transição? E não sei o que. E aí fica uma pergunta sobre a minha condição, que ela é política e tem que ser debatida. E de uma forma pedagógica. Mas às vezes satura, sabe? Então seria ficar te perguntando o tempo todo como é que é ser homem? E como é que foi sua infância enquanto homem? E como é que foi a sua família te lida enquanto homem? E fica perguntando sempre. É importante, porque é político, sobretudo que eu estou representando aqui na entrevista um grupo historicamente excluído, mas tem hora que satura, porque a gente é mais do que a nossa condição, né? Sem dúvida. Então, eu agradeço, porque o papo da transexualidade que teve aqui fui eu que trouxe para apimentar e dar, vocês puderem fazer um corte que der mais engajamento. Mas vocês não trouxeram nenhum tipo de pergunta. Então, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. A ideia aqui não é nem ter corte, é papo. É esse que é o ponto. Pô, que legal. Valeu mesmo. Ficamos felizes nisso, que foi uma coisa que a gente falou assim, cara, ela é muito maior que isso tudo aí, ela é uma política foda, vamos escutar, já que nós não somos tão bons nisso. Curiosidade nossa aqui de aprender. É sempre qual banheiro que eu uso, como é que você faz para fazer xixi. Então, às vezes fica até muito... Tipo, teve uma vez que eu fui para terminar, prometo. Não, porque eu fui dar uma palestra para um grupo de teatro e aí estava discutindo um chamado transfake, que seria... Porque uma coisa que aconteceu no Brasil, tem um debate, sobretudo no que se refere ao racismo, que durante muito tempo negros e negras não ocupavam o espaço também da dramaturgia, e os brancos, né, se pintavam de preto para poder fazer o papel. Por exemplo, o Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, quando foi ser encenado no Rio de Janeiro, estreado no Rio de Janeiro, o personagem principal, que era o Israel, que é um personagem negro, era um branco que se pintou de preto. E isso é chamado nas ciências sociais de blackface, que é uma prática racista. Porque o branco, ele se fantasia, com muitas aspas aqui, né? Não é possível se fantasiar, mas se pinta de preto para ocupar o papel da pessoa negra. E isso acontece com a população trans, né? De que não, é difícil encontrar uma transexual mesmo desempenhando o seu papel. E aí eu fui discutir isso com esse grupo de teatro, um debate acalorado, e aí quando abriu o espaço para a pergunta, a primeira pergunta que a pessoa fez assim, falou assim, aqui, você produz esperma? Eu estava numa multidão assim, com 150 atores. Respondi, por causa da hormonização, enfim, que envolve questões. Mas eu falei, gente, não tem coisas maiores. Para terminar, quando eu ganhei a eleição, eu fiz uma campanha lixo zero, sem imprimir nenhum santinho, nenhum panfleto. Uma campanha que foi a mais votada da história de Belo Horizonte, sem sair de casa, tive voto em todas as urnas, com debates de propostas estruturantes para a cidade, desde mobilidade até economia circular. Aí, a primeira entrevista que eu dou foi para a Band, o Maracanã. A repórter me pergunta, qual banheiro você vai usar na Câmara? Pelo amor de Deus, gente. Eu falo assim... Não tem coisa melhor para discutir? Então, obrigado. Tem que falar para eles assistirem gerais esse episódio aqui, porque aí vai ver que tem muito conteúdo legal. Obrigado por ter nos dado esse feedback também. Vamos sair, já tá feliz agora, então, né, Léo? Demais. Verdade, e volto sempre também. Então, mais à frente, pensa em outro episódio aí também. Com certeza. Conforme esses novos projetos aí, tomara que dê tudo certo. Né? E a gente volta a falar de novo aí. Isso aí. Pra quem tava ouvindo, obrigado. Mais uma vez. Turma. Qual que é o cupom, Brenão? Gerais Podcast. Quantos por cento de desconto? 15%, ó. Eu cuido do financeiro, lá tô sendo bonzinho. Aproveitem, hein, galera. E aí, ó, bora honrar a mineiridade, estampar a mineiridade aqui, ó. Igual essa aqui. Valeu, galera. Valeu. Um abraço, até o próximo episódio.